Quem está acompanhando o D24am.com vai ver a imagem do presidente ao vivo nessa conversa, que, repito, ela é de uma importância enorme, porque você imagina, as pessoas talvez pensassem, mas então a audiência não vai mais ter, porque não pode estar uma pessoa próxima a outra. Mas o Tribunal de Justiça, Bob Lester, encontrou maneiras. E essas maneiras virtuais, respeitando a legislação. E a partir daí a gente soube que são milhares os processos, as audiências, centenas delas que ocorreram, e dentro das regras. Então isso também é muito importante. É por isso que a gente vai conversar com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Iedo Simões, ao vivo, para saber dele se ele já está conosco, via um sistema que é o sistema azul, onde a imagem aparece, e questionar essa situação de números, de audiências. Foram um pouco mais de 11 semanas por aí, e ele já está conosco, eu recebo a informação a partir desse momento. Senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Iedo Simões, como vai? Bom dia, Patrick. Bom dia aos ouvintes da Rádio Diário da Manhã, da Rádio Diário, Diário da Manhã. É um prazer novamente estar de volta aqui a essa emissora de rádio e prestar contas à população do nosso trabalho do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu fico muito feliz de poder ter esse espaço para nós fazermos esclarecimentos. Presidente, primeiro o nosso agradecimento, nosso muito obrigado ao senhor, que nós sabemos que, apesar desse tempo de pandemia, o senhor continua trabalhando, o senhor e os demais desembargadores, e trabalhando muito, em que pese estar nessa maneira remota, e deu uma paradinha para conversar com a equipe do Grupo Diário de Comunicação. O meu primeiro questionamento ao senhor é justamente sobre essas 11 semanas de atividades em meio à pandemia da Covid-19, sendo que a Justiça Estadual proferiu 145.401 sentenças e decisões. Essa forma de trabalho, presidente, de maneira remota, ela, na avaliação do senhor, é praticamente, com certeza, nova no mundo, o mundo inteiro aprendendo isso, mas a nós nos parece que a Justiça do Amazonas, que também adotou esse sistema remoto, nos dá a impressão de que incorporou muito bem esse trabalho, de maneira até rápida, ao nosso entendimento, e a prova são essas milhares de sentenças proferidas. Por isso que eu pergunto, fiz essa abertura, de certa forma, um pouco longa, para perguntar como a Justiça Estadual conseguiu isso, como foi possível? Patrick, o Tribunal de Justiça vem trabalhando, através do sistema virtual, vem trabalhando esse tipo de processo remoto. Então, o que acontece? Desde 2012, quando eu cheguei à Corregedoria, eu me preocupei com isso e levamos esse trabalho ao interior do Estado, implantamos o sistema que é o sistema Projude, conseguimos digitalizar todo o nosso acervo. Então, o tribunal é vocacionado para a prestação jurisdicional de forma remota. Nós temos, inclusive, iniciamos desde o ano passado, aliás, desde 2018, já final de 2018, ano de 2019, iniciamos o trabalho da prestação jurisdicional através do teletrabalho. Nós temos mais de 70, quase 80 servidores trabalhando. Antes nós tínhamos 80 servidores trabalhando remotamente, alguns residindo fora de Manaus e alguns até no exterior, que trabalham para o Tribunal de Justiça. Isso é um programa em que o servidor passa por treinamento, psicólogo, adequação a esse tipo de trabalho, e ele passa a prestar o trabalho. Isso aí foi sensacional. Nós, inclusive, servimos de parâmetro para outros tribunais do país que nos visitaram, e hoje ele está sendo disseminado nos demais tribunais do país, esse trabalho remoto, através do teletrabalho. E o que aconteceu? Esse teletrabalho, ele possibilitou que a produtividade ela fosse triplicada. Alguns servidores que fazem teletrabalho, aliás, todos eles dão uma produtividade acima de 200%. Alguns chegam a 300%. Então, isso foi uma grande iniciativa do Tribunal de Justiça do Amazonas. Só foi possível porque o Tribunal de Justiça não tem mais papel, não tem mais processo de papel. Tudo é virtual, tudo está dentro do sistema. Tudo é acessado pelas partes, pelos advogados, por qualquer pessoa que queira acessar
alguma informação do Tribunal de Justiça, ela está no sistema virtual, ela está digitalizada. Então, o Tribunal de Justiça é um tribunal diferenciado, porque já vem fazendo esse trabalho, né? Lembro que em 2012, quando cheguei à Corregedoria, implantei a assessoria virtual. Como nós tínhamos poucos juízes, trouxemos juízes para Manaus, o interior tem uma deficiência de internet, mas esses juízes que não tinham acesso às demais comarcas, e devido à deficiência, nós trouxemos para Manaus. E a partir daí, através do nosso sistema Projude, eles passaram a acessar todas as comarcas, passaram a trabalhar, inclusive, acumulando em comarca diversa. Isso foi um sucesso, nós criamos algumas, também outros projetos, esse projeto com a AGU, né, que permite que torne mais rápido e eficiente o trabalho de prestação jurisdicional, inclusive na questão de benefícios previdenciários, nos ajustamos com a AGU, com a Procuradoria Federal, e é um projeto piloto iniciado no Amazonas, que está sendo também disseminado para o resto do país, e isso faz com que o Tribunal de Justiça seja um tribunal diferenciado e produtivo. Tanto que, quando nós, devido à pandemia, mandamos todo mundo para casa para trabalhar em home office, a produtividade deu um salto de qualidade, porque o servidor fica em casa, ele vai trabalhar, ele pode trabalhar a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, ele está despachando dentro do laudo. É certo que ele tem um horário, o horário de trabalho dele continua das 8 às 14, mas o servidor está em casa, ele aproveita para trabalhar. Então, fora do horário, à noite, ele resolve entrar no sistema e continua despachando. Tanto que nessas 11 semanas, nós produzimos mais de 145 mil despachos, decisões e sentenças, e cerca de 2 milhões de atos processuais, mais de 2 milhões de atos processuais praticados. Isso é um número expressivo, e o tribunal não tem dificuldade de trabalhar todo mundo em sistema de home office, tanto que nós estamos considerando isso, porque isso ajudou no distanciamento social, não só dos nossos servidores, mas da classe dos advogados, dos juristas, de todos que trabalham e compartilham com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria, os advogados privados, as procuradorias, todos aderiram ao sistema. Então, você imagina o número de pessoas que saíram da rua, estão mantendo o distanciamento social e colaborando com as iniciativas do governo de erradicar esse terrível mal que é o Covid-19. Então, nós não tivemos dificuldade, tanto que nós vamos, o Conselho Nacional de Justiça baixou agora uma resolução sobre a volta do sistema presencial, mas deu também a oportunidade para que os tribunais, em cada caso, decidissem. O Tribunal do Amazonas, ele está muito bem, não há necessidade, nesse momento, e não tão cedo, de voltar os servidores. Nós temos um número grande de servidores, de magistrados, advogados, procuradores, todos compartilham conosco, pessoas que são do grupo de risco. Então, imagina se o tribunal voltar presencial, essas pessoas ficarão de fora do mercado de trabalho e não poderão exercer sua atividade, com prejuízo para todos, devido a esse distanciamento ser necessário para conter o avanço do Covid-19. Então, todas essas medidas tomadas pelo tribunal têm sido bem-sucedidas no interior do Estado, e nós temos uma certa dificuldade devido à questão da internet, mas mesmo assim o nosso sistema é muito bom. Nós temos 2 sistemas públicos, que é o SAG, aliás, um sistema público e um sistema privado, que é o SAG, que é na capital, o Projude no interior. Esses sistemas conversam, nós avançamos. Na minha gestão, eu procurei agregar mais ferramentas no interior do Estado. Eu tive um olhar mais atencioso para o interior do Estado, que secularmente sempre viveu isolado, sempre é o último a se olhar, mas na minha gestão eu dei maior importância também ao interior do Estado. Nós adquirimos mais de 500 computadores para os juízes, para os servidores, implementamos outras práticas que possibilitaram um trabalho mais célere, e tanto é que o interior do Estado cumpriu todas as metas, está cumprindo todas as metas, mesmo no trabalho remoto. No interior, você sabe, nós tivemos que fazer um pouco diferente, porque alguns municípios
as pessoas não possuem internet. Os servidores não têm computador em casa porque eles não conseguem se linkar com o tribunal, com a sede do fórum. Então, em algumas comarcas que isso ocorre, os servidores estão trabalhando nas unidades, mas a unidade fechada, respeitando o distanciamento, não tem atendimento ao público, então o servidor vai lá, cumpre o seu horário no computador, e ele faz todo o trabalho sem necessidade de atender ninguém, porque de lá ele pode fazer todo o seu trabalho remoto. Então, o sistema é muito eficiente, muito eficaz, e isso torna o Tribunal do Amazonas, assim, a um nível de produtividade nunca visto no Tribunal de Justiça. É uma experiência muito interessante. O Covid-19 foi um desafio, né? E esse desafio nós estamos superando, graças a Deus, graças ao empenho de nossos servidores, de nossos magistrados, que têm trabalhado muito e têm dado certo no sistema virtual. É um sistema que você fica em casa, mas fica trabalhando, não fica isolado, não entra em depressão, porque você continua exercendo sua atividade e prestando o seu serviço à nossa sociedade. Presidente, e em relação aos demais tribunais de justiça brasileiros, a pergunta agora é: o nosso TEJAM, Tribunal de Justiça do Amazonas, está bem posicionado quanto à produtividade nessa época de pandemia em relação aos demais? Com certeza, nós temos um alto índice de produtividade. Como eu digo, nós temos ferramentas capazes de superar esse momento que é um momento de desafio, nós podemos superar. E outra coisa, o Tribunal de Justiça não tem processo físico. Não há necessidade do advogado, do procurador ir lá no tribunal para pegar o processo está na rede. Então, ele pode acessar da casa dele, do escritório, de onde ele quiser, de qualquer lugar do planeta, você acessa nosso serviço, nosso atendimento, os servidores do Tribunal de Justiça, os magistrados, é disponibilizado no nosso site o e-mail, o telefone de todos os responsáveis pelas unidades. Então, o advogado, se tiver alguma dúvida, pode telefonar, pode passar um e-mail, WhatsApp, que ele terá as informações no horário do expediente, naturalmente. Então, isso vem sendo feito, pelo menos nós não temos reclamações, temos algumas sugestões, e às vezes os advogados fazem sugestões, nós verificamos se ela é uma sugestão que agrega, nós adotamos, então nós estamos abertos a críticas, abertos às críticas construtivas. Eu acho que isso faz com que nós melhoremos. Então, hoje há essa interação do Poder Judiciário com toda a comunidade jurídica e a própria população. Nós estamos conversando ao vivo com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Iedo Simões, falando sobre os números do trabalho remoto, aquele trabalho que respeitou o distanciamento social e que o Tribunal de Justiça do Amazonas praticamente já vinha fazendo isso antes de se falar em pandemia, antes de se existir a pandemia. Era uma preocupação do presidente, que está aí como o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, doutor Iedo Simões, que já se preocupava com essa questão de internet, de colocar os processos ali nas redes sociais, de organizar tudo isso, e nem se imaginava que o mundo ia enfrentar essa questão da Covid-19. Nem se pensava nisso, mas o Tribunal do Estado do Amazonas, de Justiça do Estado do Amazonas, já lá atrás já vinha se preocupando com essas questões. Aí veio a pandemia. Começou com uma epidemia, depois aumentou para o grau maior, que é a pandemia, e ficou aquela dúvida. E o tribunal, como é que vai atuar? Essas pessoas que trabalham lá, os desembargadores e os servidores, como é que vão agir? E eles deram um show, e estão dando um show nisso aí. Desembargador, esses atos processuais que chegaram aí a 2 milhões, também chegaram a abranger, além da primeira instância, a segunda instância também? Com certeza. Aliás, nós estamos trabalhando mais agora na pandemia do que antes presencialmente, porque você imagina, você está no seu gabinete no Tribunal de Justiça atendendo advogados, procuradores, partes e tudo isso. Durante o período da manhã, quando você não está trabalhando, fazendo as sessões do Tribunal de Justiça,
você está atendendo essas pessoas até o horário de 14 horas. Né? Então, nesse período, você praticamente você deixa de executar, de fazer o trabalho que é necessário, de produzir votos, decisões e tudo isso. Você passa a fazer isso na sua residência, você leva trabalho para casa. Hoje o trabalho já está em casa. Então, você, como não tem aquele atendimento presencial, você passa a trabalhar mais. Aliás, eu pelo menos, estou trabalhando mais virtualmente, remotamente, do que antes, quando estava trabalhando presencialmente no tribunal. Você é obrigado a atender as autoridades, a atender pessoas que visitam, atender partes, advogados, procuradores, e a manhã toda. Tanto que eu saía, às vezes, 4 horas da tarde, 3h30 da tarde, todos os dias, só almoçava nesse horário. Hoje eu estou no conforto da minha casa, almoçando dentro do horário, trabalhando, tendo tempo para as minhas filhas, tendo tempo para a família, mas fazendo um trabalho que é altamente produtivo, assim como os servidores, que também, hoje, eles não têm mais aquele bate-papo, o cafezinho do ambiente presencial, não tem aquela saída que sempre sai, conversa e tal, e, na verdade, o servidor trabalha 6 horas corridas no tribunal, mas se você for ver, presencialmente, ele executa no máximo 3 horas, porque tem aquela questão da interação com os colegas no ambiente de trabalho e tudo. Em casa, quando você está trabalhando, você se isola. Eu, pelo menos, tenho um local isolado em casa que eu fico trabalhando, então não há essa parada para você fazer comentários, essas coisas todas. Então, você passa a trabalhar muito mais. Daí esse resultado, que é um resultado magnífico, uma experiência nova, tudo é novo e a gente vai se reinventando. Há uma reengenharia do nosso sistema de trabalho hoje no Tribunal de Justiça. Presidente, com essas informações que o senhor coloca para a gente compreender bem, a sociedade, evidentemente, ela para um pouquinho, analisa para depois ela digerir corretamente a informação. Então, quando você fala, olha, eu estou trabalhando mais em casa do que no tribunal, e é um trabalho maior, alguém poderia pensar ao inverso, em casa a pessoa não está trabalhando, mas está trabalhando, e está trabalhando muito. Às vezes no tribunal você tem ali no seu trabalho, na sua sala no tribunal, a pessoa bate na porta lá e diz, olha, aconteceu isso, vem aqui, só para, o seu trabalho vai lá. É uma visita que chega e uma visita importante também, que só para tudo e o trabalho vai ficando acumulando na casa da gente, não é assim. Por isso eu gostaria de saber do senhor, presidente, se existe uma média que o tribunal já fez de quantas sentenças foram proferidas pela Justiça Estadual nessas 11 semanas por dia. Qual foi a média por dia? A média atual, porque ela é um crescente, iniciou com um número, hoje a média é em torno de 1.300 e poucas sentenças diariamente são produzidas pelo juiz, né? E com o trabalho dos servidores, juízes, embargadores, todos estão produzindo. É um número assim, é um número muito expressivo para o novo que está ocorrendo, para essa nova prática que está ocorrendo. Você imagina que quando você está no Tribunal de Justiça, eu como gestor, como presidente, a toda hora eu tenho um compromisso fora, tenho um evento, e hoje, se tivesse que dar uma entrevista na sua rádio, eu teria que me deslocar, né, até a rádio para fazer isso, e eu perderia a manhã toda. Hoje, você está entrando em contato comigo, eu estou trabalhando na minha casa, e eu estou dando essa entrevista, volto a trabalhar sem esse deslocamento. Aliás, o tribunal está fazendo economia, que nesse tempo a economia é muito necessária, porque você sabe que o baque na economia do Amazonas foi muito grande, né? E com isso diminui o duodécimo, a parcela do duodécimo devido ao Tribunal de Justiça. Então, nós fizemos um plano de contingenciamento justamente para enfrentar essa dificuldade financeira, sempre privilegiando o salário dos servidores, dos magistrados que estão trabalhando, naturalmente, mas eu sei que alguns tribunais têm mais dificuldade do que nós, porque não tem a dinâmica que nós temos, tem processos físicos, que é diferente. Você imagina o advogado ter que ir hoje a um Tribunal de Justiça de São Paulo, para ele pedir vista de um processo físico. Você imagina, hoje eu não sei como é que se opera lá, até porque é uma prática antiga. Essa, para nós consideramos uma prática antiga. Se você for ao Rio de Janeiro, a mesma coisa. Se você for a Pernambuco, a outros, Rio Grande do Sul, todos têm processo físico. O Amazonas, embora nós tenhamos
um estado que é um continente amazônico, as distâncias são imensas, nós temos a maioria das nossas comarcas fincadas no interior da floresta, mas mesmo assim, essas comarcas fincadas no interior da floresta, em áreas indígenas, você sabe, do Alto Solimões, elas continuam trabalhando virtualmente, trabalhando à distância, o juiz pode despachar de qualquer lugar. Se ele sair de lá da comarca e estiver em Manaus, ele continua despachando, continua prestando a sua jurisdição. Então, isso é uma prática que tem, assim, que traz satisfação a todo mundo, poder servir cada vez melhor a população. A gente percebe exatamente isso, presidente, que o que pode ser uma novidade em outros tribunais, Brasil afora, em outras cortes de justiça, Brasil afora, aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas já não é novidade, já é algo que os senhores já vêm fazendo há muito tempo, implantando isso há muito tempo, apesar dos problemas da internet. E eu pergunto ao senhor, de alguma forma, essa situação que fez com que o tribunal trabalhasse mais remotamente pode modificar o trabalho no Poder Judiciário amazonense após a pandemia, daqui para frente, com mais trabalho em casa, inclusive dos servidores? Com certeza nós temos que no reanimar. O tribunal tem todas as condições de trabalhar mais remotamente do que presencialmente, com diminuição de custos de toda a natureza, né? Diminuição do tráfego nas ruas, porque, imagina, o Tribunal de Justiça, com suas ações, ele contribui com o sistema de saúde do Estado, do governo, né? Porque imagina quantas pessoas não estão em casa trabalhando do Poder Judiciário. Não só do Poder Judiciário, mas quando o Poder Judiciário mandou todo mundo para casa para o home office, ele também permitiu que os advogados também passassem a trabalhar home office, advogados, procuradores, as famílias, essas famílias todas estão em casa se preservando do Covid-19. Então, esse distanciamento ele é necessário para nós contermos essa doença e nós temos contribuído. Se você somar nossos servidores, nossos magistrados, aqueles que compartilham conosco as outras atividades essenciais, Justiça, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, advogados públicos, privados. Então, o número é um número elevadíssimo de pessoas que estão em casa produzindo e afastando e também ajudando o Estado a combater essa doença. Então, é uma prática que traz muita satisfação para nós. Podemos contribuir para que brevemente a gente possa erradicar essa doença da nossa cidade, do nosso Estado. Presidente, a gente olhou até agora nessa entrevista o lado do trabalho dos senhores desembargadores, dos servidores da Justiça também. Mas eu quero saber agora como é que ficou nesse trabalho remoto a população que buscou o Poder Judiciário, né? Ela teve os seus direitos assegurados, sem interrupção e ainda com eficiência? Os juizados especiais que atendem uma boa parte da população, eles continuam trabalhando, fazendo conciliações. Esses juizados estão atendendo ao público com essa forma. Os advogados que são que conduzem esse trabalho ao Poder Judiciário, que são os procuradores dessas pessoas. Então, os advogados se alinharam. E hoje, nós temos aí o resultado. Todo mundo trabalhando home office, todo mundo prestando o mesmo trabalho que prestaria presencialmente. Lógico, algumas pessoas têm dificuldade, porque não tem advogado, mas tem a Defensoria Pública, tem os meios que eles podem se adequar. Esse é um momento que nós estamos reinventando o Poder Judiciário. E ele não será o mesmo depois dessa pandemia. Eu, agora, no dia 3 de julho, estou entregando a direção do tribunal para o colega que me sucede, desembargador Chadu. Espero que a nova direção também esteja alinhada com esse novo momento do Poder Judiciário. Espero não, com certeza estarão, até porque nossos servidores já agregaram essa cultura da tecnologia. Nós temos tudo para continuar sendo um dos melhores tribunais do país em termos de prestação jurisdicional, porque temos os meios, apesar, como disse, da dificuldade, da distância, não temos estradas, nossas estradas são rios, então o nosso deslocamento é um deslocamento caro. Você imagina que quando está funcionando tudo presencialmente, há um deslocamento maior de servidores, de juízes para
para dar suporte no interior, as nossas antenas, o nosso serviço de internet, tudo isso, e isso aí gera um custo muito alto para a administração. Neste momento, nós estamos economizando. É lógico que vamos voltar ainda, num momento qualquer, vamos voltar ao atendimento presencial. Mas, para isso, nós precisamos fazer um planejamento para que não haja nenhum impacto. Esse planejamento já está sendo feito pela nossa equipe da gestão. Eu tenho pouco menos de um mês ainda à frente do Tribunal de Justiça, mas estou passando tudo isso para a próxima administração para que nós continuemos esse trabalho. Acho que é importante para o Amazonas, importante para nós mostrarmos que nós, os caboclinhos aqui do Norte, nós evoluímos, nós temos possibilidade de também prestar um grande serviço ao nosso país. Com essas ações que são ações inovadoras, que muita coisa sai do Amazonas lá para fora, como boas práticas da justiça. Presidente, nós temos mais 2 questionamentos e por isso já estamos chegando ao final dessa entrevista, na qual agradecemos mais uma vez ao senhor. E a penúltima pergunta que eu faço ao senhor é em relação aos servidores, aquele pessoal que auxilia o tribunal, que é servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de como foi o trabalho dos servidores do TEJAM, se supriram as necessidades e com a eficiência esperada. Verdade. Isso nós podemos dizer que 100% se adequaram, né? Porque muitos não têm um computador, tivemos que disponibilizar. Eu, inclusive, quando o servidor telefone, disse, desembargador, quebrei o meu computador. E o que eu faço? Eu mando disponibilizar a estação de trabalho dele, presencial lá do tribunal, mando disponibilizar para que ele continue o trabalho dele, né? Até que conserte o computador dele. E internet, todos nós sabemos, todos nós temos em casa. O servidor do Poder Judiciário, na sua grande maioria, tem internet em casa. Então, ninguém pode reclamar. É lógico que nós não temos internet de altíssima qualidade, né? Mas nós temos disponibilidade das empresas a uma internet que permita que você possa trabalhar. Então, isso tem sido benéfico para os servidores. Eles passaram a trabalhar numa outra plataforma totalmente diferente. Eles hoje têm muitos atos que eles não acessavam porque não havia necessidade, hoje eles estão acessando. Então, eles estão aprimorando o uso das nossas ferramentas. Nossa ferramenta que não era utilizada 100%, hoje está sendo utilizada a 100%, até devido à necessidade. A necessidade é que faz você buscar mais conhecimento. Então, esse conhecimento o servidor está buscando. Outras situações de servidores que até o servidor, eu estou doente, ele pedia licença, hoje ele não está pedindo licença, ele está na casa dele, até uma terapia, ele continuar trabalhando. Então, é isso que está acontecendo hoje, essa revolução tecnológica que possibilita que a gente continue trabalhando, produzindo e dando uma satisfação à sociedade. O senhor já deu algumas dicas aqui sobre, daqui para frente, pós-pandemia, como será o trabalho no Tribunal de Justiça, e eu encerro essa entrevista perguntando ao senhor presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões. Qual é o novo normal do Poder Judiciário amazonense? Qual é o novo normal do Poder Judiciário pós-pandemia daqui para frente? Daqui para frente. O novo normal é agregar essas práticas como prática definitiva. O tribunal, com certeza, não voltará mais às velhas práticas, porque essa prática deu certo, ela agregou mais, ela deu um desempenho muito maior e, com certeza, daqui para frente, os próprios servidores vão pedir, vai ser uma constante o servidor pedir, quando voltar ao trabalho presencial, ele requerer para fazer o trabalho remoto. E aí nós vamos agregar o que nós fazemos no teletrabalho. O servidor que faz teletrabalho, ele tem a obrigação de dar uma produtividade 30% maior do que se ele estivesse trabalhando presencialmente. E, na verdade, esse servidor, nós temos servidores trabalhando no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, no Paraná, servidores estão trabalhando para o Poder Judiciário. E ele chega até uma produtividade de 300%. Então, o normal do futuro vai ser esse. Com certeza não será o mesmo, aliás, para toda a sociedade, né? Nós temos que rever nosso posicionamento,
nossas posições, questão de saúde pública, os hospitais que tem que a saúde pública do Amazonas tem que mudar. E eu acho que isso o governo, os próprios gestores já estão vendo a necessidade de a gente mudar de parâmetros. Eu acho que tem que dar prioridade a essa saúde pública e nós vamos contribuir com isso, com certeza, devido a esse momento que estamos passando, momento que nós perdemos familiares, perdemos pessoas amigas, né? E isso tem sido muito triste, muito impactante para todos nós, mas é da vida e nós vamos superá-lo com certeza e nós vamos ter com certeza daqui para frente um melhor serviço público de saúde, porque você vê que no início dessa pandemia foi muito difícil para as pessoas que adoeceram, porque não tinha um atendimento, aliás, tinha um atendimento, mas um atendimento precário, porque nós não estávamos preparados para atender a massa de pessoas doentes que aconteceu no início dessa pandemia. E o governo está se ajustando, e naturalmente daqui para frente eu acho que vai ter que ter prioridade à saúde da população. É isso. Alguns dos senhores desembargadores foram acometidos pela Covid ou não? Foram, sim, muitos. Alguns desembargadores foram acometidos, servidores, magistrados, ainda tem magistrado doente. Perdemos algumas pessoas do Poder Judiciário. Isso criou um vazio, pessoas muito produtivas no Poder Judiciário que nós perdemos. É lamentável, mas, infelizmente, nós estamos passando por isso e servirá de experiência para que a gente possa se reservar no futuro, se resguardar, aliás, dessas coisas que possam acontecer, melhorando o atendimento, melhorando a saúde pública, melhorando o sistema de saúde privado, né? Porque se aconteceu agora, pode acontecer depois novamente com outra pandemia, e não queremos, lógico, que isso aconteça, mas nós devemos estar preparados para dar essa melhoria de atendimento à população. Isso é uma população que vive isolada nos nossos altos rios, no interior do estado. Você imagina no Alto Solimões, população indígena, que precisa, nossos caboclos, que precisam do atendimento, e o atendimento de saúde é precário. Essa visão dos nossos administradores tem que se voltar para isso, para que a gente possa oferecer à população um melhor atendimento à saúde. Eu acho que é tudo que o ser humano precisa para poder viver com um certo grau de felicidade, de bem-estar. Senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Iedo Simões, muito obrigado por sua fala, a sua conversa, as explicações, aos questionamentos respondidos. Boa sorte nesse mais ou menos um mês que o senhor ainda tem como presidente, mas já deu a dica aqui que vai pedir ao próximo presidente que já está escolhido, que Dr. Chalub, que ele continue com esse trabalho também remoto, esse trabalho aí da internet avançando por aí. E muito obrigado. Até uma próxima. Muita saúde para todos. Muito obrigado, Patrick. É sempre em outros programas, em outras rádios, tem prestado esse serviço de esclarecimento à população, e eu fico muito satisfeito em prestar esses esclarecimentos aqui e tranquilizar a população sobre o trabalho do Poder Judiciário que hoje nós estamos fazendo. Muito obrigado pelo espaço e a oportunidade de esclarecimento. Obrigado também ao senhor. Nós conversamos ao vivo com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o desembargador Iedo Simões. Essa entrevista, você vai ver nos produtos jornalísticos aqui do Grupo Diário de Comunicação, e também vai ficar por dentro de todos os detalhes de como foi o trabalho, mesmo que remotamente, do Tribunal de Justiça do Amazonas, que não é de hoje, já vinha se preocupando com a internet e aconteceu a pandemia e o tribunal já estava preparado para encarar de sessões virtuais a julgamentos, que foi o que aconteceu com uma produtividade cada vez mais crescente, mesmo em tempo de pandemia. A qualquer momento, novas informações aqui no Grupo Diário de Comunicação.